meu povo, vamos lá, reta final, direito eleitoral, chama todo mundo e avisa que eu cheguei. Minha amiga, meu amigo, hoje é dia de gravar essa desgraça. Então, professor, vai falar sobre o grava essa desgraça, pelo amor de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito eleitoral, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é André Lucas, eu sou professor aqui da casa, tanto de direito eleitoral como de direito constitucional. Hoje é dia de comentar um pouquinho sobre os principais pontos de direito eleitoral, o que a gente espera na nossa prova, a reta final chegando, o que a gente espera na nossa prova de direito eleitoral. Então, por isso, fique tranquilo, respire nesse reta final, respire que você tá comigo, tá? De antemão, eu vou acabar falando em alguns momentos sobre desgraça, é só um bordão, não brigue comigo, não fique com raiva de mim, é só um bordão, inclusive o bordão eu tenho tatuado no braço, então é só um bordão que eu utilizo nas lives. Quem já é meu aluno já tá acostumado com grava essa desgraça, quem não é aluno que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, espero que goste do nosso reta final de direito eleitoral. Vamos embora que tá todo mundo bem, deixa o povo chegar na nossa aula de hoje, que tem muita coisa bacana para comentar. Então, vamos adiantando, o povo tá chegando e eu vou falar um pouquinho sobre direito eleitoral, tá? André, você vai trazer quantos pontos? Exatamente, meus amigos. São em torno de 11 questões, tá? Eu quero bater não só em algumas questões que já foram cobradas no exame, como algumas apostas minhas pro próximo exame agora, tá? Então a ideia é sim que você entenda o direito eleitoral de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila e consiga aí levar pelo menos aí essas duas questões nesse exame. Tudo bem, meu povo? Vamos embora? Primeira questão, ó. Primeira questão fala bem assim. André, professor de Direito Constitucional, questionou um aluno em relação à possibilidade ou não de um mesmo agente que não ocupa cargo eletivo e não é candidato à reeleição, ele vir a ser alcançado por uma causa de inelegibilidade de natureza constitucional, que o impeça de concorrer para cargos eletivos de certos entes da federação, mas não para cargos eletivos de entes diversos. Meu amigo, minha amiga, olha que questãozinha boa, vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil. Olha que questãozinha boa. André, professor de Direito Constitucional, questionou a um aluno em relação à possibilidade ou não de um mesmo agente, uma mesma pessoa, ela que não ocupa cargo eletivo e não é candidata à reeleição, ela vir a ser alcançada por uma causa de inelegibilidade. Essa causa de inelegibilidade impede dele concorrer a cargos eletivos em certos entes, mas em outro ente não pode. Aí você olha e fala, André, tá falando de quê? Aqui, meu amigo, eu tô falando com você sobre um negócio chamado inelegibilidade reflexa, né? Professor, como assim? Os chefes do Poder Executivo, aliás, os parentes do chefe do Poder Executivo, até segundo grau, parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau, são alcançados por essa causa de inelegibilidade. Exemplo bonito. O governador da Bahia, um abraço meus amigos da Bahia, os parentes do governador da Bahia não podem ser candidatos na Bahia. Os parentes, até segundo grau, do chefe do Poder Executivo da Bahia, não podem ser candidatos na Bahia. Mas em outro lugar, em Sergipe, pode. Na Bahia, onde ele é chefe de estado, né, onde ele é o governador, os parentes até segundo grau não podem ser candidatos na Bahia. Mas em outro lugar, pode. Isso em relação ao governador. Professor, se fosse o presidente... isso aconteceu inclusive na eleição passada para vereador, né, para prefeito e vereador. Lá no estado de Sergipe, e aí um abraço meus amigos de Aracaju, em um município chamado Barra dos Coqueiros, o o genro de Lula, que é o marido da filha dele, queria ser candidato a prefeito. Aí alguém chamou ele e falou, vem cá, você não pode ser candidato a prefeito não. Aí ele falou, por quê? Porque o seu sogro, ele é o presidente da república. Nesse caso, meu amigo, você é inelegível. Ele falou, meu amigo, porque o seu sogro é o presidente da república. Mas ele é meu sogro, não tem meu sangue não. Aí alguém olhou pra ele e falou, meu filho, você casou com a filha dele. Quando você casa com a filha dele, vocês viram um só. Não está escrito isso, não. Agora é uma só carne, uma só pessoa. Então casou com a filha dele e viraram um só. E aí, meu amigo, o camarada que era genro do presidente da república não pode ser candidato.
não poderia ser candidato e não foi candidato a prefeito em um município lá de Sergipe. Tudo bem, meus amigos? Conseguiram entender isso aqui? E é isso que fala a questão. É isso que fala a questão. O camarada, ele não pode ser candidato em determinados entes da federação. Tá? Ah, professor, então no caso lá do presidente da República, naquele ente, né, no Brasil inteiro, porque ele é parente do presidente da República, ele não pode ser candidato em lugar nenhum. Não pode ser candidato em lugar nenhum. Tá? Não pode ser candidato em lugar nenhum. A não ser que ele já tivesse mandato eletivo e fosse candidato à reeleição. Aí é diferente. A não ser que ele já tivesse mandato eletivo e fosse candidato à reeleição. Tudo bem, meus amigos? Aí, foi corretamente respondido por André que apenas... Aí ele quer saber assim, ó. Mas não para determinados cargos diversos. Apenas na inelegibilidade decorrente de parentesco? Letra A fala. Letra B. Sim, mas apenas na inelegibilidade decorrente de situação funcional? Letra C. Não, pois as causas de inelegibilidade restringem a cidadania e sua acepção passiva, o que está de modo integral. Letra D. Não, pois somente a suspensão dos direitos políticos pode ser segmentada em certos níveis da federação, conforme o caso. Meu amigo, se você ler direitinho, você vai ver bem assim, ó. O professor, né? Ele via ser alcançado pela causa de elegibilidade, natureza constitucional, o que impeça de concorrer para cargos eletivos de certos entes da federação, mas não para cargos eletivos de entes diversos. Não para cargos eletivos de entes diversos. Então, meus amigos, foi corretamente respondido a André que sim, mas apenas na inelegibilidade decorrente de parentesco. Meus amigos, perceba, ó, tá aqui bonitinho para vocês. O gabarito, letra A, bonitinho, A de amor, tá? Aí, para você, a inelegibilidade por parentesco, previsto lá no 14, parágrafo 7º da Constituição, tem o objetivo de coibir a perpetuação de grupos familiares no poder e garantir a alternância de poder. Tá? Essa restrição impede que os cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins, até segundo grau do chefe do Poder Executivo, sejam candidatos a cargos dentro da mesma jurisdição. Então, os parentes do presidente da República, não podem ser candidatos em lugar nenhum no Brasil. Isso os parentes até segundo grau. O primo de Lula pode ser candidato? Pode. Primo é quarto grau. O tio de Lula pode ser candidato? Pode. Até, porque tio é terceiro grau. Então, André, eu tenho que lembrar do direito civil. Mas, nesse caso, sim. Né? Tem que lembrar do direito civil. Não, um primo de Lula, o tio de Lula, aí podem ser candidatos. Mas os parentes dele até segundo grau não podem ser candidatos em lugar nenhum do Brasil. Tá? André, e se fosse governador? O parente do governador de Sergipe não pode ser candidato a lugar nenhum em Sergipe. Mas na Bahia o camarada pode. Em Alagoas pode. Tá? Prefeito. Os parentes do prefeito não podem ser candidatos em lugar nenhum naquele município. Mas em outro pode. E assim por diante. Tudo bem, meu povo? Conseguiram entender isso aqui? E aí eu trago o trecho do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, onde fala que são inelegíveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau, ou por adoção do presidente da República, governador e prefeito, ou de quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e for candidato à reeleição. Isso aqui é importante também, tá? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. André, por quê? Teve aluno até que já me perguntou isso. Professor, e lá atrás teve uma situação, na época que Bolsonaro era presidente, ou Bolsonaro era candidato a presidente, ou na verdade Bolsonaro era presidente, e o filho dele era candidato a vereador no Rio de Janeiro. Né? Bolsonaro era presidente e o filho dele era candidato a vereador no Rio de Janeiro. Isso pode, professor? Na verdade, o filho dele já tinha um mandato eletivo antes do pai se tornar presidente. E aí o filho dele estava se candidatando à reeleição àquele cargo. Aí pode. Então, se o camarada já tiver o mandato eletivo, e for candidato à reeleição, aí pode. Tudo bem, meus amigos? Aí fica mais fácil até de comentar com vocês. E outra coisa, essa inelegibilidade, ela só serve para o chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Não serve, por exemplo, para o camarada que é parente do senador. O parente do senador, meu amigo, o camarada pode ser candidato. O parente do vereador pode ser candidato. O parente do deputado pode ser candidato. Agora, os camaradas lá
do executivo, os parentes dele até segundo grau não podem ser candidatos. Tudo bem? Então, nossa primeira questãozinha, ineligibilidade decorrente de parentesco, letra A de amor, A de amor. E aí você respira e vamos embora que tem mais direito eleitoral para você. Tudo certo, meus amigos? Facinho, facinho, molinho, molinho. Como é que vocês estão? Belezinha? Respirou? Respirou? Um ponto importante, eu sei que reta final você fica ansioso, você fica agoniado, você fica pensando, meu Deus, André, será que eu vou conseguir entender tudo isso até o dia da minha prova? Vai, tenha fé que você vai, tenha fé que você vai, tá? Até porque você passou 5 anos de faculdade, ou para quem tá terminando a faculdade, passou pelo menos aí uns 4 anos e pouquinho, e tudo que você plantou ali, agora é hora de colher. A prova da OAB é só mais um passo. A prova da OAB é só mais um passo e tenha certeza que você chega lá e chega bem nessa prova, tá? Meus amigos, vamos para mais uma questão, vamos para nossa segunda questão. Segunda questão fala o seguinte, ó. Vilaça, oficial da Polícia Militar do Estado Alfa, há 6 anos, filiado a partido político Beta, ele requereu o registro de sua candidatura para concorrer a um cargo eletivo de deputado estadual, na eleição a ser realizada no ano X. Ao analisar o requerimento formulado, o órgão jurisdicional competente concluiu que Vilaça agiu corretamente na medida em que ele... Meus amigos, eu vou explicar isso aqui, e aí eu vou explicar, até vou colocar mais um slide para explicar essa situação do Vilaça, porque eu sei que tem muita gente que acaba confundindo isso aqui, tá? Confundindo isso aqui. Por isso, vou colocar mais um slide na tela, vou colocar mais um slide aqui na tela, e aí fica mais fácil de comentar. Ó, vamos lá, agora abri. Colocando aqui na tela. Vilaça e um slidezinho na tela para você. Meus amigos, ó, quando eu coloquei esse slide na tela, porque essa questão exatamente, ela trata da situação do militar, né? Ele falou oficial da Polícia Militar, mas eu vou levar militar como um todo. E para os militares, eu tenho uma regra específica aqui dentro do direito eleitoral, tá? Para os militares, eu tenho uma regra específica aqui dentro do direito eleitoral. E isso não acontece com os demais agentes de segurança pública. Isso não acontece com os policiais civis, isso não acontece com os policiais federais, isso não acontece com os guardas municipais, enfim. Mas isso acontece para os militares. Eu estou falando PM, bombeiro e os oficiais e os militares das Forças Armadas, tá? Então, essa situação acontece apenas para os militares. Então, eleição do militar. Eleição do militar. Quando eu começo com você sobre a eleição do militar, eu quero que você veja se esse militar ele tem mais de 10 anos de tempo de serviço ou se esse militar ele tem menos de 10 anos de tempo de serviço. Eleição do militar, você vai olhar se ele tem mais de 10 anos de tempo de serviço ou se ele tem menos de 10 anos de tempo de serviço. Se ele tem mais de 10 anos de tempo de serviço e resolveu se candidatar, o que acontece com ele, André? O que acontece com ele é que ele fica agregado. Ele tem mais de 10 anos de tempo de serviço, resolveu se candidatar. Isso o militar, o PM, o bombeiro ou militar das Forças Armadas. Ele tem mais de 10 anos de tempo de serviço e resolveu se candidatar. O que acontece com ele? Ele fica agregado. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Perceba como é que funciona. Joãozinho é militar. Joãozinho é militar. Ou, na minha situação aqui, o Vilaça. O Vilaça é oficial da Polícia Militar. Ele é oficial há 6 anos. Ele ainda não tem mais de 10. Então, isso não serve para ele. Tá? Não serve para ele. Ah, professor, e se o Vilaça tivesse 10 anos de tempo de serviço? 10 anos, digamos que ele tivesse 10, não é a situação da questão. Se ele tem 10 anos de tempo de serviço e resolveu se candidatar, ele fica agregado. Se eleito, no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Professor, se ele não for eleito, ele volta a trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Se ele não for eleito, ele volta a trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Tudo bem? Ponto importante. André, ele resolveu se candidatar, o militar resolveu se candidatar.
Mas existe uma proibição que os militares não poderão se filiar a partido político. É isso mesmo. Ele vai se candidatar, não estando filiado a partido político. Porque a regra é que o militar da ativa não pode se filiar a partido político. Tá? Então, o militar da ativa não pode se filiar a partido político. O camarada vai se candidatar sem estar filiado por um partido. Vai estar registrado por aquele partido, ganhou o número daquele partido, mas filiado, não. Vai se candidatar. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Aí ele se filia. Porque ele já foi para a inatividade. Aí ele acaba se filiando ao partido que ele foi eleito. Agora, não fui eleito. Você não vai se filiar e depois que passar a eleição, você volta a trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Então, mais de 10 anos, resolveu se candidatar, fica agregado. Agregado é afastado temporariamente, recebendo. Afastado temporariamente, tá? Se ele for eleito, no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Professor, se o camarada tem menos de 10 anos e resolveu se candidatar, menos de 10 anos e resolveu se candidatar, o que acontece com ele? Ele será afastado do cargo. Você entende que ele vai perder o cargo, tchau, vai estudar de novo para concurso público. Isso aqui, independente se ele ganhar ou não a eleição, tá? Independente se ele ganhar ou não a eleição. Menos de 10 anos, por isso para os militares, resolveu se candidatar, menos de 10 anos, resolveu se candidatar, será afastado do cargo. Você entende? Excluído, perdeu, vai estudar para outro concurso e tudo certo. Tá bom? Então, 2 pontos a respeito da eleição dos militares. A primeira é que os militares, eles vão poder ser candidatos, mas não vão se filiar a partido político. Um militar da ativa não pode ser filiado a partido político. Esse ponto é importante. Militar da ativa não pode ser filiado a partido político. Ele vai se candidatar sem estar filiado. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade e aí ele acaba se filiando. Tudo certo? Facinho, facinho. Segunda. Meus amigos, analisar o requerimento formulado ao órgão jurisdicional competente concluiu que Vilaça agiu corretamente na medida em que ele, oficial da Polícia Militar, há 6 anos, e filiado a partido... filiado ao partido político Beta? Filiado? A questão tá meio confusa. Filiado, já doeu meu coração aqui. Porque ele não pode se filiar, né? Enquanto militar da ativa, não pode se filiar a partido político, tá? Requereu o registro da sua candidatura para concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual, na eleição a ser realizada no ano X. Analisar o requerimento formulado, o órgão jurisdicional competente concluiu que Vilaça agiu corretamente na medida em que ele se desincompatibilizou no prazo da filiação partidária exigido pelo Estado Beta. Letra B. Se afastou definitivamente da atividade a partir do requerimento de registro da candidatura. Parece ser essa, tá? Se afastou provisoriamente até o registro, de modo que, se eleito, será agregado pela autoridade superior? Não, isso aqui se ele tivesse mais de 10 anos. Letra D, foi agregado. Agregado é só se ele tivesse mais de 10 anos. A resposta da gente é a letra B de bola, tá? Se afastou definitivamente da atividade a partir do requerimento da candidatura, do registro de candidatura. Menos de 10 anos, afastado do cargo. Mas um ponto importante. A questão falou e filiado a partido político. O militar, isso está expresso na legislação. O militar da ativa, ele não pode se filiar a partido político. Enquanto o militar da ativa, não. Se ele já está na inatividade, aí sim, tá? Essa é praticamente a única exceção à regra geral. Os militares não podem se filiar a partidos políticos, enquanto na ativa. Na inatividade, sim. Tudo bem? Então, na questão, ele acabou até dando uma ratada aqui, mas o que interessa pra gente é sobre o afastar definitivamente da atividade. Se ele tem menos de 10 anos e resolveu se candidatar, ele será afastado do cargo, você entende? Afastado perdeu, acabou, vai estudar para outro concurso público. Essa é a nossa resposta e tá aqui bonitinho pra vocês, tá? Professor, tá aqui, letra B. 14, parágrafo 8º. Militar alistável e elegível atendida as seguintes condições. Contando com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Tá? Diversamente que sucede ao militar com mais de 10 anos. Menos de 10 anos, afastado da atividade.
Se contar com mais 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Aqui sim, quando ele for para a inatividade, aí ele acaba se filiando àquele partido político pelo qual ele acabou sendo eleito. Tá bom, meus amigos? Então, nossa segunda questão, letra B de bola. Segunda questão, letra B de bola. Eu sei que é muito detalhe para acabar comentando. Eu sei que é muito detalhe, principalmente agora. Tem aluno que fala: meu Deus, André, é tanta coisa. Calma o seu coraçãozinho, a gente vai devagarzinho, devagarzinho. Eu tô repetindo as coisas muitas vezes até para que você consiga entender esses pontos, porque eu sei que confunde, eu sei que tem gente que acaba não entendendo direito, e a ideia é deixar o direito eleitoral, como deixar o direito constitucional mais fácil, mais tranquilo para você. Tá bom, meus amigos? Vamos lá para nossa terceira questão. A terceira questão fala o seguinte, ó. Larissa nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, se encontravam trabalhando na embaixada da Alemanha. Logo após o nascimento, ela foi levada para a Etiópia, onde toda a família obteve nacionalidade etíope. Ao completar 18 anos de idade, Larissa decidiu estabelecer domicílio no Brasil. Muito identificada com a realidade brasileira, Larissa analisou a sua situação jurídica com o objetivo de verificar a possibilidade de concorrer a um cargo eletivo, tendo concluído corretamente. Meus amigos, olha que questão massa. E essa questão, ela trata de outro ponto importante. Professor, qual é o novo ponto importante dessa questão aqui? Essa questão, ela trata do ponto importante, que eu gosto muito, que é a situação das condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade. Deixa eu colocar aqui. Condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade. Professor, o que são as condições de elegibilidade? São as condições para ser eleito. Condições de elegibilidade são as condições para ser eleito. O que o camarada precisa para ser eleito? Condições de elegibilidade. Toda vez que eu falo sobre as condições de elegibilidade, eu lembro do nosso querido brasileiro plenamente falido, né? Brasileiro plenamente falido. Brasileiro plenamente falido, você vai lembrar das condições de elegibilidade. Brasileiro plenamente falido. André, como é que eu vou lembrar das condições de elegibilidade? Brasileiro de quê? Da primeira condição de elegibilidade, que é a nacionalidade brasileira. Primeira condição para ser eleito tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Primeira condição para ser eleito tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado. É a primeira condição para ser eleito. Nacionalidade brasileira. Plenamente, de pleno exercício dos direitos políticos. Plenamente, de pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Tá? Segunda condição de elegibilidade. O F de filiação partidária. A L de alistamento eleitoral. O I de idade mínima e o DO de domicílio eleitoral na circunscrição. E o DO de domicílio eleitoral na circunscrição. Brasileiro plenamente falido. Brasileiro plenamente falido, você lembra das condições de elegibilidade. Condições para ser eleito. O que é que o camarada precisa para ser eleito? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, filiação partidária, essa é a regra geral, tá? Para ser candidato tem que estar filiado a partido político, essa é a regra geral. Aí eu tenho ainda o alistamento eleitoral, a idade mínima e o domicílio eleitoral na circunscrição. Condições de elegibilidade. Você lembrou disso aqui? Você já sabe agora na questão? Já sabe na questão? Que Larissa, para ser candidata, ela tem que ser brasileira, nata ou naturalizada. Você já sabe agora que Larissa, para ser candidata, ela tem que ser brasileira, nata ou naturalizada. Mas olha comigo na questão, fala bem assim, Larissa nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, se encontravam trabalhando na embaixada da Alemanha. Aqui tem uma coisinha importante. Larissa,
quando nasceu no Brasil, nesse caso, os pais dela eram estrangeiros e estavam a serviço do seu país de origem. Nesse caso, Larissa, mesmo nascendo no Brasil, ela não é brasileira nata. Olha que pegadinha massa. Ela nasceu no Brasil, não nasceu? Só que os seus pais são alemães e estão a serviço da Alemanha. Ela é o quê? Ela é qualquer outra desgraça, menos brasileira. Ela é qualquer outra desgraça, menos brasileira. Mas, professor, ela não é brasileira nata? Não é. E eu gostei dessa questão justamente por conta disso. Porque ele pegou a parte de nacionalidade e pegou o direito eleitoral. E acabou misturando. Porque ela quer ser candidata. Só que aí a pegadinha vem lá atrás. Vem lá atrás quando você lembra que ela não é brasileira nata. Mesmo nascendo no Brasil. A regra geral é que nasceu no Brasil é brasileiro nato. Essa é a regra geral. Nasceu no Brasil é brasileiro nato. Mas, se os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem, o menino não é brasileiro nato. Nesse caso, Larissa não é brasileira nata. Aí ele conta a história. Ele fala bem assim: logo após o nascimento, ela foi levada para a Etiópia, onde toda a família obteve a nacionalidade etíope. Ao completar 18 anos de idade, Larissa decidiu estabelecer domicílio no território brasileiro, porque ela estava muito identificada com a realidade, etc, etc, etc. Ela quer concorrer à carga eletiva. Aí vem a letra A e fala bem assim: como tem a nacionalidade brasileira, aí aqui, meu amigo, o doador de inscrição, ele cai. Professor, quem é o doador de inscrição? É aquele camarada que só se inscreveu nessa prova da OAB. Só se inscreveu na prova da OAB. E vai com Deus a prova, né? Pagou, tá a fim de gastar dinheiro, pagou a inscrição e disse: não, eu vou com o meu conhecimento de mundo, sem nada. Meu amigo, tem que estudar. Tem que estudar, pelo menos um pouquinho. Aí o doador de inscrição chega aqui: tem nacionalidade brasileira. É verdade, tá dizendo, inclusive. Não tem, não. Tem, não. Tem, não. Não. Letra B. Caso venha se naturalizar brasileira. Melhorou. Caso venha se naturalizar brasileira. Pode concorrer a qualquer cargo. Aí, meu, não. Aí você não me ajuda. Qualquer cargo, não. Por quê, professor? Porque eu tenho cargos privativos de brasileiro nato. Não é qualquer cargo. Porque eu tenho cargos privativos de brasileiro nato. Então, não é, pode concorrer a qualquer cargo. Não é qualquer cargo. Tá? Letra C. Caso opte pela nacionalidade brasileira. Caso opte pela nacionalidade brasileira. Vai optar? Optar por quê? Ih, meu Jesus Cristinho. E de novo, pode concorrer a qualquer cargo? Não. Letra D. Agora melhorou. Ainda que adquira a nacionalidade brasileira, ela tem restrições para concorrer a certos cargos eletivos. É verdade. Ainda que adquira a nacionalidade brasileira, ela tem restrições para concorrer a determinados cargos eletivos. Isso é verdade. Tá, meus amigos? Então, letra D de dado, D de desgraça, D de eu vou passar, né? Ficou feio agora, mas você vai conseguir entender. Letra D é a nossa resposta, tá? E aí eu expliquei a situação do brasileiro plenamente falido. Um ponto importante aqui sobre as condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade. Lembre da situação do pleno exercício dos direitos políticos. Lembre da situação da filiação partidária. A regra geral, para se candidatar, tem que estar filiado a partido político. Tá? Essa é a regra geral. Cuidado, porque aqui é domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral é diferente do domicílio civil. Domicílio eleitoral é onde eu voto. Domicílio civil é onde eu moro. Por exemplo, eu moro em Aracaju e voto em Salvador. O meu domicílio eleitoral é onde eu voto, não é onde eu moro. Tudo bem? Então, só cuidado para não confundir isso. O I aqui é de idade mínima. Idade mínima para se candidatar. Você vai lembrar do nosso querido telefone constitucional, né? Telefone constitucional. Ou telefone eleitoral, tanto faz. Do nosso querido 3530 21 18. 3530 21 18. E aí você vai lembrar de 35 para presidente, vice-presidente e senador, 30 governador e vice-governador, 21 deputados, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 vereador, tá? Em regra, essa idade aqui, ela deve ser comprovada na data da posse. A exceção é o vereador. A exceção é o vereador, que é lá no pedido de registro de candidatura.
Então, a regra, a idade, ela deve ser comprovada lá na data da posse. A exceção é o vereador, que ela no pedido de registro da candidatura. Falei pra cacete, né? Respira, 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 que eu sei que tem muita gente tentando copiar. Professor, você tá falando sem parar e eu não consigo copiar, eu não consigo anotar. Tenha fé, meu filho, tenha fé. Tenha fé, eu desacelero. É porque eu sou assim, eu sou acelerado. Eu sou tão acelerado que às vezes eu esqueço de tomar água, né? Metralhando informações, vai. Segura pra você entender e respirar, e ficar tranquilo. E assim a gente caminhar melhor. Tá bom, meus amigos? Terceira questão. Terceira questão foi letra D de dado, tá? Alguém? Tudo certo? Posso caminhar? Pra ficar mais fácil? Podemos? Terceira questão, ok. Vamos para a próxima, né? Tá aqui o gabarito, letra D de dado. Explicaçãozinha tanto em nacionalidade, né? Lembrar dos cargos privativos brasileiros nato. Tudo bem? E vamos para a quarta. A quarta questão já é uma quarta questão do exame desse ano, tá? Exame desse ano. Tá aqui o 48, ó. Bonitinho, vocês? No curso da campanha eleitoral, João, candidato ao cargo de prefeito municipal. No curso da campanha eleitoral, João, candidato ao cargo de prefeito municipal, tá? Ele doou 3 sacos de cimento a Pedro. Olha que desgraça. João, que é candidato, doou 3 sacos de cimento a Pedro, com o compromisso que Pedro votaria em João. Será que isso acontece no Brasil? Será? Enfim. Ao tomar conhecimento dos fatos, Ana, candidata ao mesmo cargo, procurou você como advogado e solicitou que fosse ajuizada uma ação cabível, de modo que o registro ou o diploma de João fosse cassado. Meus amigos, no curso da campanha, João, nessa situação, ele é o quê? Ele é candidato. Tá? Ele é candidato. Ele doou 3 sacos de cimento para que Pedro votasse dele, tá? Ana, que também é candidata, procurou você como advogado e solicitou uma ação cabível, de modo que o registro ou o diploma fosse cassado. Tudo bem? Assinale a opção que corretamente indica a ação cabível no caso. Letra A fala assim, ação de impugnação de registro, do registro, que pode ser ajuizada até a data da eleição. Aí você olha e fala, meu Deus, não sei para onde vai. Letra B, recurso contra a expedição de diploma. Que pode ser ajuizado até 3 dias após a diplomação. Aí você olha e fala, meu Deus, André. Ação penal por ato de corrupção eleitoral, que pode ser ajuizada até fluir o prazo prescricional. Letra D, representação por captação ilícita de sufrágio. Já mudou o negócio aqui. Por que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Captação ilícita, né? 3 sacos de cimento, em troca de um voto, papapá. Não é isso que ele está fazendo? Aí, meus amigos, eu quero botar aqui na tela, para ficar bonito. Ação de impugnação do registro. Perceba, a impugnação do registro ela deve ser feita logo após o pedido de registro, e não até a data da eleição. Então, sobre isso aqui, lembrou que a ação de impugnação do registro, ela deve ser feita logo após a publicação do pedido de registro e não até a data da eleição. Beleza? Professor, esse recurso contra a expedição de diploma, bonitinho aqui, ó, eu deixei isso aqui separado para que você acabe não confundindo cada uma, tá? Não confundindo cada uma e, claro, tentando lembrar do ponto principal de qualquer delas. Então, ação de impugnação de registro. A impugnação do registro deve ser feita logo após a publicação do pedido de registro e não até a data da eleição, porque eu quero impugnar o registro. Entendeu? Outro, recurso contra a expedição de diploma. Recurso contra a expedição de diploma. O recurso contra a expedição de diploma é cabível somente após a diplomação. Mas o camarada ele é candidato e não a ação correta para a captação ilícita de sufrágio. Beleza? Ação penal por ato de corrupção eleitoral. Embora a captação, né, de sufrágio possa implicar em penalidades. Pode. Ação adequada
para a cassação de registro ou diploma é outra. Por quê? Pode ter a situação de penalidade de corrupção eleitoral? Pode. Mas aqui a ação não é essa, tá? A ação é a representação por captação ilícita de sufrágio, que pode ser realizada até a data da diplomação. Meus amigos, esse é o instrumento apropriado, para buscar a cassação do registro ou diploma, dada a prática de atos ilícitos durante a campanha. Representação por captação ilícita de sufrágio. Então, a sua prova, e a FGV, ela tem um amor pelas questões da atualidade, né? Isso aqui não aconteceu em Nárnia. Essa situação do voto pelo 3 sacos de cimento não acontece em Nárnia. Acontece em vários lugares do Brasil. E a FGV tem um amor pelas coisas da atualidade, pelas coisas da nossa vivência, né? Então, provavelmente, você já ouviu falar que fulano ganhou uma carrada de bloco. Fulano recebeu 3 sacos de cimento, provavelmente. Ciclano recebeu, né, uma carrada de areia. Recebeu telha. Eu já vi que o camarada ganhando telha já ganhou. Ou ganhou R$100, R$150. Representação por captação ilícita de sufrágio. Lembre desse ponto. Belezinha, meus amigos? Aí você sabe disso. E fala, André, nossa resposta, letra D. Representação por captação ilícita de sufrágio, que pode ser ajuizada até a data da diplomação. Bonitinho para vocês. Resposta da gente, letra B de dado. Tá bom? Trouxe as ações para você também. E aqui, bonitinho, o gabarito, tá? Ó, ação de impugnação do registro pode ser ajuizada até a data da eleição? Mentira, não é até a data da eleição. Tá aqui, ó, não é até a data da eleição. Ela deve ser feita logo após a publicação do registro e não é até a data da eleição, tá? Recurso com a expedição de diploma. Até 3 dias, o recurso com a expedição de diploma é cabível somente após a diplomação. Então, aqui também, bonitinho para você. A corrupção eleitoral, ela pode acontecer, mas aqui é outra, e a nossa resposta é a representação por captação ilícita de sufrágio até a data da diplomação, tá? Lei 9.504/97 trata sobre isso. A ação adequada pode ser proposta até a data da diplomação. Tudo bem, meus amigos? Questãozinha do exame passado, né? Do último exame, 48. Isso mesmo. Tô ruim de número romano. Belezinha, vamos para a próxima. Quinta questão. Vamos lá. Maria estava concorrendo. Tá todo mundo bem aqui? Todo mundo bem? Respira e vai. Que sua prova tá chegando. Respira e vai que dá certo. Tá bom? Meus amigos, Maria, ela estava concorrendo ao cargo de governadora do estado Alfa. Tá? No decorrer da campanha eleitoral, ela obteve prova documental e testemunhal de que Joana, sua adversária direta na disputa, praticara abuso de poder econômico. Eu gosto disso. Imagine, Maria está concorrendo ao cargo de governadora. Aí Maria descobre, meu amigo, que a sua adversária, quase que não sai, adversária, Joana, praticou abuso de poder econômico. Isso não acontece no Brasil, isso acontece em Nárnia. No Brasil, não. Por essa razão, solicitou você, como advogado, que representasse junto à Justiça Eleitoral para abertura da investigação judicial eleitoral. A pergunta boa é, beleza, você é advogado, vai representar, mas vai chegar em quem? Você vai representar para quem? Para um juiz eleitoral? Para o Tribunal Regional Eleitoral? A livre distribuição? Vai mandar aqui no corregedor. Meu amigo, isso está expresso na legislação, tá? Camarada praticou abuso de poder econômico. Procurou você, né? E vai acontecer isso. Desculpe. A adversária vai procurar você como advogado. Ah, você vai fazer o quê? Você vai procurar o corregedor eleitoral. Ou regional, nesse caso. Você vai procurar o corregedor. Então, teve a situação de abuso de poder econômico. A adversária procurou você como advogado para fazer alguma coisa. Você vai procurar o corregedor. Isso está expresso na legislação. Tudo bem, meus amigos? E é desse jeito que eu quero que você acerte essa questão. A questão, tá? Letra D é corregedor. E aí eu vou lá para o artigo 22 da Lei Complementar 64. Ó, tá lá. Qualquer partido político ou coligação
qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar junto à Justiça Eleitoral diretamente a quem, professor? Ao corregedor geral ou regional, relatando os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar o indevido desvio ou abuso de poder econômico ou poder de autoridade. Tá? Ou a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Isso aqui também acontece, tá? Em benefício de candidato ou de partido político. Então, meus amigos, qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público. Quem é que pode? Qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público. E vai fazer a quem? Ao corregedor. Qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público. Que faz a quem? Ao corregedor. Qualquer partido, coligação, candidato ou Ministério Público. Que pode fazer a quem? Ao corregedor. Lembrou disso aqui? Lembra do artigo 22. Porque eu gosto de questões da moda, né? Porque são questões que a FGV ela pode trazer novamente. E a FGV é uma banca que ela repete muita coisa. Como é uma banca que repete muita coisa, eu quero que você respire e acerte. Respire e acerte. E vem aqui comigo para você respirar e acertar. Tudo bem, meu povo? Facinho, facinho essa daqui? Então, letra D de dado, nossa quinta questão. Tá todo mundo bem? Todo mundo tá sem cansaço? Sem cansaço. Você cansa em eleitoral. Em eleitoral não, você cansa em empresarial. Em eleitoral você não cansa não. Empresarial, deixa pra cansar em empresarial, meus amigos. Deixa pra cansar em empresarial. Aqui em eleitoral você não vai cansar. Vamos pra questãozinha do ano passado, 2024. Deixa pra cansar lá em empresarial. Aquele, meu empresarial é só Jesus na causa. Eu concordo com vocês, viu? Um abraço pro meu amigo professor de empresarial, mas meu Jesus Cristinho. Constitucional é mais tranquilo, né? Eleitoral é facinho, facinho, molinho, molinho. Agora, empresarial, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Sexta questão, meus amigos. Vamos lá para nossa sexta questão. Lembrando, meu povo, que ainda tem aula minha de constitucional chegando. Então, temos a nossa aulinha de eleitoral e tem aula de constitucional. Então, não esqueça de mim. Professor, vai ter mais revisão sua? Vai, meu filho, vai. Vai ter mais revisão minha. Então, tem essa aula de eleitoral acontecendo, tá? Para todo mundo. E vai ter aula de constitucional, tá? Então, não se preocupe. Tudo bem? Tá? Vamos lá. Sexta questão. Cadê? Na tela. Sexta questão. Pedro, com 40 anos de idade, por razões ideológicas, decidiu não mais votar nas eleições para provimento de cargos dos poderes executivo e legislativo. Pedro tem quantos anos? 40. Ele decidiu fazer o quê? Ele não quer mais. Não quer mais não. Não quer mais votar nas eleições para provimento de cargos dos poderes executivo e legislativo, dos distintos níveis da federação. Após repetir esse procedimento por 3 eleições consecutivas, olha que coisa bonita, ele compareceu ao cartório eleitoral e solicitou uma certidão de quitação eleitoral para que pudesse requerer a emissão do seu passaporte. Olha, ele não votou, não foi porque não quis e depois quer lá pegar o passaporte dele. Para sua surpresa, ele foi informado que sua inscrição foi cancelada, o que, ao seu ver, impediria de obter o passaporte. Resignado com a situação descrita, Pedro consultou você, como advogado, a respeito da juridicidade desse procedimento. Analisa a opção a seguir. Meu amigo, tem gente que testa o sistema, né? Tem gente que testa o sistema. Acontece isso também toda hora. Camarada não votou nas eleições. Não votou essa, não votou a outra, não votou a outra. Aí, vou tirar meu passaporte. Vou ir para a América, né? Já que nem todo mundo pode ir para a América, agora a América está mais vazia. Tem um negócio aí de proibição de ir para a América. Não tem um negócio desse aí? Agora que a América está mais vazia, eu vou para a América. Aí, o camarada resolve querer ir para a América. E vai tirar o passaporte dele. Meus amigos, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Não é porque você... professor, mas eu só deixei de votar e meu passaporte tem tudo a ver. Porque o voto obrigatório está lá na Constituição, para os maiores de 18 e menores de 70. Essa regra não mudou. Mas eu deixei de votar. Vai ter alguma coisa? Vai, porque senão não daria voto obrigatório na Constituição. Tudo bem? Aí, assinale a opção que apresenta a situação concreta. Correta, tá? Letra A de amor fala assim, ó. A obtenção do passaporte instrumentaliza o direito de ir e vir
o que não é influenciado pelo exercício do direito de voto. Misericórdia. Letra B. O exercício da objeção de consciência, como realizada por ele, é amparado pela legislação eleitoral, sendo um dos exercícios dos direitos políticos. Logo, o cancelamento foi ilícito. Não, meu povo, nada disso. Letra C. A inscrição eleitoral instrumentaliza o direito de votar, o que não pode ser obstado pela prática de ilícitos eleitorais, o que configuraria sanção política, e não poderia ter sido cancelada. Não, meu filho, pode sim. Letra D de dado. Nossa resposta, inclusive, ó. O cancelamento é correto, caso ele não tenha pagado a multa ou apresentado a justificativa no prazo previsto da legislação, a contar da última eleição a que deveria ter comparecido. É a nossa resposta. É a letra D. É a letra D, a nossa resposta. Eu conto isso porque é o seguinte: a regra é que o voto é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70. Ah, professor, mas eu não fui votar. Meu amigo, tá lá, dizendo que é obrigatório. Você não foi, não justificou, não pagou multa. Alguma coisa vai ter com você. Alguma coisa vai ter com você. Mas o meu direito de ir e vir. Sim, e a regra da Constituição vai ficar onde? Acabou? Então, para que serve o voto obrigatório? É facultativo para os maiores de 16, menores de 18 e maiores de 70. No Brasil, o voto obrigatório ainda é uma regra da Constituição. Não é cláusula pétrea, inclusive. Não é cláusula pétrea, mas é uma regra. Pode ser modificado por PEC? Pode. Isso já cai também na prova da ordem, tá? Pode ser modificado por PEC? Pode, tá? Pode deixar de ser obrigatório, mas ainda é obrigatório. Belezinha, meu povo? Então, ó, a resposta da gente é a letra D, né? A obtenção de passaporte está condicionada à quitação eleitoral? Influenciado? Mentira, né? Não há amparo legal na legislação? Mentira, tá aqui bonitinho para vocês, ó. A correta é a letra D, ao refletir a legislação que regula o cancelamento da inscrição eleitoral. Isso, meus amigos, está lá no artigo 7º do Código Eleitoral, que estabelece que, realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas. Será cancelado e não votar em 3 eleições consecutivas. E não pagar a multa e não justificar o prazo nos 6 meses a contar da data da última eleição, tá? Aqui deveria ter comparecido. Então, meus amigos, a resposta da gente é letra D de dado. A resposta da gente é letra D de dado. Eu espero que você entenda, eu espero que você esteja gostando, porque assim você consegue, de verdade, gravar essa desgraça. Tá bom, meu povo? Então, vamos embora para mais uma questão. Vamos para a 7ª questão agora. 7ª questão que tem mais. Acabou não, meu filho. Só acaba quando termina. Eu quero só que você entenda esse negócio do direito eleitoral, que fica mais bonito e fica tudo tranquilinho. Essa questão foi boa, não foi? Vamos para a 7ª questão. Tá vendo que o negócio não é difícil? O negócio não é difícil não. Se você entender, fica mais fácil. Mais fácil. Vamos para a nossa querida 7ª questão, que o negócio fica mais bonito ainda na 7ª questão, tá? A 7ª questão fala o seguinte, o candidato eleito de um município, tendo grande fortuna, ele vinha realizando, com recursos próprios e de apoiadores, diversos showmícios. Olha que coisa bonita, o camarada é candidato eleito de um município, ele tem grande fortuna, isso não acontece no Brasil, acontece no Brasil? Vou nem falar isso. Acontece em Nárnia. O candidato eleito de um município, tendo grande fortuna, vinha realizando com recursos próprios e de apoiadores diversos showmícios com artistas famosos do município ao longo da campanha. Além disso, o candidato eleito utilizava-se de programas e recursos de uma organização não governamental que o apoiava como se próprios fossem, né, o recurso fosse dele. No dia que foram divulgados os resultados, o candidato eleito também jogou dinheiro pela janela do seu apartamento. Olha, a apoiadores que estavam no local. Considerando o caso narrado, a ação de impugnação ao mandato eletivo em razão do abuso de poder econômico será proposta em até quantos dias? Aí ele já disse o que ele quer, né? A ação de impugnação de mandato eletivo. Meus amigos, a AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, tem alguns pontos que eu tenho que lembrar. Qual o prazo dela? 15 dias, contados da diplomação.
Tem que ter provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E ela vai tramitar em segredo de justiça. Então, falou na ação de impugnação de mandato eletivo, a FGV ela tem um amor por prazo. Qual o prazo dela? 15 dias, contado da diplomação. Tem que ter provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, e ela vai tramitar em segredo de justiça. Gravou a IME, ficou mais fácil. O camarada estava jogando dinheiro pela janela do seu apartamento, o camarada botou showmício, meu amigo, ação de impugnação de mandato eletivo. Bonitinho, 15 dias, aqui ó, contados da diplomação. Aí eu paro, porque mudou, né? No caso do juiz eleitoral, sendo legitimado ativos concorrentes aos partidos políticos, coligações partidárias, aí eu seguro. 15 dias. Se são 15, você já segura. Por quê? Porque não são 10 e não são 10. São 15. Aí você vai ler a letra A ou a letra C. Você vai ler a letra A ou a letra C. Letra C fala 15 dias, contados da diplomação. No Tribunal Regional Eleitoral, sendo legitimado os ativos concorrentes, os partidos políticos, as coligações partidárias, os candidatos interessados e o Ministério Público Eleitoral. Perceba, ó, ele está trocando isso aqui. Juízo eleitoral local, Tribunal Regional Eleitoral. Sendo legitimado quem? Ativos concorrentes. Aí partidos políticos. Coligações. Candidatos interessados. Só trocou a parte de cima. Aí você fala, meu Jesus Cristinho, professor. E agora, professor? Porque eu estava achando que seria Tribunal Regional Eleitoral, aí eu estava achando que era o Tribunal Regional Local. E agora, qual a nossa resposta? Meu povo, pelo amor de Jeová, né? Pelo amor de Jeová. Nossa, tentando tomar água. Meu povo, pelo amor de Jeová, lembrar da situação do Tribunal Regional Eleitoral? Não, é Juízo Eleitoral Local, tá? Juízo eleitoral local. Então, falou na AIME, juízo eleitoral local. 15 dias contados da diplomação, tem que ter provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, e ela vai tramitar em segredo de justiça. Sobrou letra A de amor, tá? Competência da AIME, aqui ó, é definida pelo juízo competente para diplomar o candidato, tá? TSE, presidente e vice-presidente da República. TRE, impugnação de governador e vice, tá? Deputados estaduais e federais, senadores e suplentes. E o juízo eleitoral para impugnação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, se eu estava tratando na questão aqui, ó, showmício, candidato, ó, juízo eleitoral local. Belezinha? Só para ficar mais fácil. Então, TSE, presidente e vice, TRE, governador, deputados, senadores e juiz eleitoral local. Belezinha, meu povo? Sobrou letra A de amor. Falou em AIME, você vai lembrar da letra A de amor. AIME, letra A de amor. Gravou essa desgraça? Vamos para a próxima. 8ª questão. Respira e vai comigo. 8ª questão, respira e vai comigo. André, tá tudo certo aqui? Meu filho, tá tudo certo aí? Você tá bem? Aí você fala bem assim, André, é o seguinte, a prova tá chegando e eu não sei mais o que fazer. Eu subi lá, ele fala direto aqui, né, sobre a situação de estudar da forma correta, sobre estudar, fazer questões. Agora, realmente, é a hora de você resolver questões. Eu peço que, depois da minha aula de hoje, né, assistiu minha aula aqui no Reta Final, pega as questões e tente refazer sozinho. Tente refazer as questões sozinho. Cada questão, eu tive o cuidado de deixar o comentário de cada questão para ficar mais fácil de você entender. Então, tente refazer as questões sozinho, lembrar do que você está escrevendo, entender porque cada letra de cada questão. Eu acho que nessa reta final eu faria isso em cada aula. Eu pegaria o material de cada aula, iria imprimir o material de cada aula e resolver questões. Tá? Quanto mais questões você fizer, melhor você fica. Eu passei no exame de ordem em 2015. E desde lá, desde aquela época lá, há 10 anos atrás, inclusive faz 10 anos que eu passei na OAB, tô ficando velho. Há 10 anos atrás, as provas da FGV já se repetiam e hoje continuam se repetindo. Então, quanto mais questões você fizer, melhor você fica. A ideia da repetição até exaustão aumenta a perfeição. Perceba, independente se a faculdade sua foi boa, se a faculdade sua foi ruim, o que importa é que você se dedicou agora, resolveu passar agora. Dá para sentar, fazer questões, revisar e passou a prova bem. Tá bom, meus amigos? Vamos para a 8ª questão. 8ª questão, questãozinha só para você esquentar. Mário, ele é analfabeto. Stephanie tem 17 anos.
e Antônio tem 60. Eles estavam discutindo acerca da obrigatoriedade do voto e chegaram à conclusão que... Aí, antes de falar da conclusão deles, eu vou lembrar vocês sobre isso aqui, ó. Voto. Vou botar aqui na tela. O voto, meus amigos, ele é obrigatório para quem? Ele é obrigatório para os maiores de 18, menores de 70. Ele é obrigatório para os maiores de 18, menores de 70. O voto, ele é obrigatório para os maiores de 18, menores de 70. Cuidado, não é 60. Cuidado, não é 60. É 70. Então, o voto é obrigatório para os maiores de 18, menores de 70. Ah, professor, e eu sempre confundo que é 60. 60 o camarada fica idoso. Com 60 anos o camarada fica idoso. Com 65 ele anda de graça no busão. Com 65 ele anda de graça no busão, tá? Com 60 o camarada fica idoso, com 65 ele anda de graça no busão e o voto torna-se facultativo para os maiores de 70, tá? Então, o voto é facultativo para os maiores de 18, menores de 70. Menores de 70. O voto é facultativo para os maiores de 16, maior de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. O voto é facultativo para os maiores de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. Tudo certo? Belezinha? Ah, professor, o analfabeto, tá? O analfabeto. Então, o voto é facultativo para os maiores de 18, maiores de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. Lembrar, meu povo, que o analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. O analfabeto, ele é inelegível. Ele pode votar, mas não pode ser votado. O analfabeto, ele é inelegível. Pode votar, mas não pode ser votado. Tudo bem? Aí você fala bem assim, André, um analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa ou passiva? O analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa ou passiva? Perceba, o analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele não pode receber voto. Eu sei que isso é feio, mas eu tenho ativo e passivo. Quem é que recebe dos dois? O passivo. O analfabeto, ele não pode receber. O analfabeto, ele não pode receber. O analfabeto, ele possui capacidade eleitoral ativa. Ele vai poder votar, mas não pode ser votado. É isso que eu quero que você lembre aqui na nossa prova de direito eleitoral. Aqui que é a nossa prova de direito eleitoral. A sua prova da OAB está chegando, e se cair isso do analfabeto, tendo capacidade eleitoral ativa, você fala tem. Passiva, não. Tá? Ele pode votar, mas não pode ser votado. Lembrou disso, meu povo? Você vai lembrar também do voto proibido expressamente na Constituição. Para quem? O voto é proibido para os estrangeiros e conscritos. O voto é proibido para os estrangeiros e conscritos, tá? Ah, André, essa é a regra geral? Essa é a regra geral. O voto é proibido para os estrangeiros. Eu tenho uma exceção do voto proibido para os estrangeiros. Sabe quem é? O nosso querido português equiparado. Meu amigo, o português equiparado é o único estrangeiro que vai poder votar e ser votado. Porque o português equiparado, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. O português equiparado, ele terá os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Ele vai poder votar e ser votado. Mas na sua prova, vai falar bem assim, o voto é proibido para os estrangeiros. Você diz, é verdade. O voto é proibido para os estrangeiros. É verdade. Essa é a regra geral. O voto é proibido para os estrangeiros. Você só vai falar do português equiparado se a sua prova falar do português equiparado. Se ela falar do português equiparado, você diz, realmente, é verdade. O português equiparado, ele é a única exceção à situação do camarada poder votar. Belezinha? Então, ó, estrangeiro. A regra geral é que estrangeiro não pode votar. A exceção é o português equiparado. E eu tenho aqui ainda o voto proibido para os
conscritos. Professor, quem são os conscritos? Os conscritos são os camaradas que estão no serviço militar obrigatório. Conscrito é o camarada que está no serviço militar obrigatório. No serviço militar obrigatório, você vai lembrar da PM, do bombeiro, do militar das Forças Armadas. Esse camarada, desculpa, não. Esse camarada, ele não pode nem votar, nem ser votado. Serviço militar obrigatório não tem PM, não tem bombeiro, é só militar das Forças Armadas. Serviço militar obrigatório é só militar das Forças Armadas. Marinha, Exército ou Aeronáutica, tá? Os militares, eu tenho PM, bombeiro e militar das Forças Armadas. Mas serviço militar obrigatório é só Marinha, Exército e Aeronáutica. E o conscrito é esse camarada que tá lá no primeiro ano na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Então, nesse primeiro ano, ele não vai poder nem votar e nem ser votado. Belezinha, meu povo? Falei tudo isso pra você aqui, pra vir na questão. Perceba, é uma questão meio boba, mas que eu peguei esse ponto e distribuí mais conteúdo pra ficar mais fácil pra você. Letra A. O voto é obrigatório para Mário. Mário tem 17 anos. Não, Mário é analfabeto. Mário é analfabeto. É obrigatório o voto para Mário? Não. Letra B. O voto é facultativo para Stephanie. Stephanie, beleza. Tem 17 anos. E obrigatório para Mário. Mentira. Mário é analfabeto. Não é obrigatório. Letra C. O voto é facultativo para Mário. Mário é verdade, analfabeto. Obrigatório para Stephanie. 17. Não. Letra D. Facultativo para Mário e Stephanie. Mário porque é analfabeto, Stephanie porque tem 17 anos. E obrigatório para Antônio. Isso mesmo. Antônio tem 60. Obrigatório para Antônio. Letra D, a nossa resposta. Belezinha, meu povo? Respirou? Vamos para a próxima. Tá aqui bonitinho, tá? Serviço militar obrigatório, lembrar da Marinha, Exército e Aeronáutica, não é PM nem bombeiro, tá? Nona questão, meus amigos. Caio, ele foi processado criminalmente, tendo sido condenado em sentença transitada em julgado, a pena privativa de liberdade, que foi substituída por pena restritiva de direitos. Nos termos da legislação em vigor e conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar. Excelente questão, tá? Aí você fala assim, professor, você acha que na nossa prova pode vir alguma coisa sobre a situação de decisões do STF, etc., do TSE? Claro que pode, tá? Por isso que eu botei essa questão. Meus amigos, vamos comentar um pouquinho sobre a situação de perda ou suspensão dos direitos políticos. Suspensão ou perda dos direitos políticos, tá? Perda ou suspensão. Toda vez que eu falo sobre perda ou suspensão dos direitos políticos, eu quero que você lembre de um memorex que eu gosto muito, que é o Hikikai. Hikikai. Perda ou suspensão dos direitos políticos, eu quero que você lembre do Hikikai. R de quê, professor? R de recusa, de cumprir, obrigação legal a todos imposta. Obrigação legal. Recusa de cumprir obrigação legal. O I é de incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta. O CO é de condenação criminal transitada em julgado. O CA é de cancelamento da naturalização. E o I é de improbidade administrativa. Casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Então aqui, perda ou suspensão. Agora eu vou comentar o que é perda e o que é suspensão. André, eu sempre confundo isso. Para nossa prova da FGV. Eu tenho um caso de perda. Qual o único caso de perda para a prova da FGV? O cancelamento da naturalização. Esse aqui é perda. O resto é suspensão. Para a FGV, o resto é suspensão. Se você estivesse fazendo uma prova de concurso público, para o Sebrasp,
Já foi a banca da OAB, hoje não é mais. A recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta é perda, mas isso para o Sebrasp. Para a nossa prova da OAB, para a FGV, o único caso de perda é o cancelamento. Fechou aqui? Massa? Aí você entendeu. Entendeu, né? Entendi aqui. Ah, André, me diga sobre cada um. Recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta. Você vai lembrar da escusa de consciência. Não tem lá no artigo 5º, onde o camarada pode alegar convicção política, filosófica, religiosa, para não cumprir a obrigação legal a todos imposta? Imagine, eu, né, fui lá nas Forças Armadas, no Exército, me alistar, com 18 aninhos. Cheguei lá no Exército para me alistar, falei assim, eu não quero ficar nessa desgraça, porque minha religião não permite que eu pegue em armas. Eu posso alegar religião para não cumprir a obrigação legal a todos imposta? Posso. Eu posso alegar religião para não cumprir a obrigação legal a todos imposta. Aí o camarada vai olhar para mim e falar, massa, tudo certo. Mas você vai ter que cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí você fala, também não vou cumprir. Aí eu entro aqui, no artigo 15. Se eu falar assim, também não vou cumprir, aí eu entro aqui no artigo 15. Entendeu? Se eu negar cumprir, alegar a convicção política, filosófica ou religiosa para não cumprir a obrigação legal, beleza, até aí tudo certo, eu posso alegar. Agora, se eu não cumprir a prestação alternativa fixada em lei, aí eu tenho restrição dos meus direitos políticos. E aí, para nossa prova da FGV, seria suspensão até eu cumprir. Tá? Incapacidade civil absoluta, hoje no Brasil só tem um caso de incapacidade civil absoluta, que é o menor de 16. Prevalece na doutrina que é suspensão dos direitos políticos. Condenação criminal transitada em julgado, essa é excelente. A condenação criminal com trânsito em julgado, suspensão dos direitos políticos. Suspensão. Improbidade administrativa, suspensão. Sobre a condenação criminal com trânsito em julgado, cuidado. E imagine só, você tá mesário, né? Dia da eleição, tá lá, mesário, sossegadinho, sentadinho lá, né? O povo entrando, saindo. Você lá, mesário. Aí você fala, meu Jesus. Aí tá lá como mesário, né? Calor da desgraça, dependendo da escola que você esteja. Entra um camarada com a tornozeleira no pé. E fala assim, eu vim votar. Camarada com a tornozeleira no pé. Chega e fala bem assim, eu vim votar. Aí você, mesário, olha pra ele e fala, meu Jesus, ele tá com a tornozeleira. Eu assisti a aula de direito eleitoral e eu vi que sentença condenatória com trânsito em julgado suspende os direitos políticos. No pau da goiaba, você pergunta pra ele. Você pergunta assim, essa tornozeleira aí já tem sentença condenatória com trânsito em julgado ou não? Você não pergunta não, meu filho. O cara chega lá pra votar com a tornozeleira, você vai na paz, né? Vai na paz, deixa ele votar na paz dele. Enfim, é só uma brincadeira. Mas eu quero que você lembre, não é porque ele tem a tornozeleira que ele tá com os direitos políticos suspensos, tá? Ele só vai ter os direitos políticos suspensos se ele tiver sentença condenatória com trânsito em julgado. Aí suspende. Tem uma galera no Brasil aí que tem tornozeleira no pé. Não vou discutir se foi legal, se não foi legal. Não vou nem entrar nessa discussão. Mas tem algumas pessoas, inclusive, aí, né, na mídia, que estão com tornozeleira. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro está com tornozeleira aí, que o ministro mandou, enfim. E ele não tem sentença condenatória com trânsito em julgado. Então não é porque ele está com tornozeleira no pé que os direitos políticos dele estão suspensos. Percebeu? Então, suspensão dos direitos políticos é sentença condenatória com trânsito em julgado. Fechou isso aqui? Agora sim, tá? E para terminar esse tema, eu posso ter perda ou suspensão dos direitos políticos. Eu não posso ter cassação dos direitos políticos. É vedada a cassação dos direitos políticos. André, o que é cassar direito político? É retirar arbitrariamente os seus direitos. Não pode cassar direito político. Eu tenho lá o jargão cassação do mandato eletivo. Aí, beleza. Mas cassação dos direitos políticos não pode. Fechou, meu povo? Falei, foi coisa, né? Agora, vamos pra cá. Ele foi condenado, sentença transitada em julgado, ó. Condenado, sentença transitada em julgado. Meu amigo, já disse o que eu quero. Caio foi processado criminalmente, condenado em sentença transitada em julgado.
pena privativa de liberdade, depois foi substituída por restritiva de direitos. Mas tem o quê? Sentença condenatória constância em julgado. Suspensão. Ah, professor, mas substituiu para restritiva de direito. Mas não tem sentença condenatória com trânsito em julgado, meu filho. Se tem, suspensão. Beleza? Letra A. Na hipótese de substituição de pena, não há suspensão. Meu Deus! Aqui o doador de inscrição cai. Letra B. A suspensão ocorre desde a condenação, enquanto durarem seus efeitos. Parece aqui. Letra C. A condenação criminal de pena privativa de liberdade importa perda. Perda não. E letra D. Suspensão dos direitos políticos aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Aplica-se no caso. Na hipótese aqui, a suspensão ocorre desde a condenação, enquanto durar os seus efeitos, tá? Enquanto durar os seus efeitos. A resposta da gente é letra B de bola, tá? A suspensão aplica-se no caso de substituição. Só que ela está aqui, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá? A suspensão dos direitos políticos ocorre desde a condenação. Não é no caso de substituição, é desde a condenação, enquanto durar os seus efeitos. Por isso, a nossa resposta é letra B de bola, não é D. É B, tá? O STF, nos casos de condenação criminal transitada de julgado, aplica as hipóteses de substituição de pena, privativa de liberdade, restritivo de direitos. Tá? Então, ó, bonitinho pra você. A suspensão ocorre desde a condenação e enquanto durarem os efeitos da condenação. Tá certo, tá? Tá certo. Letra D. A suspensão aplica-se no caso dos direitos políticos, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Aplica-se também, só que ela está mais incompleta, né? Está mais incompleta aqui. Porque as duas falas de suspensão, ocorre, a suspensão dos direitos políticos ocorre desde a condenação, enquanto durarem os efeitos da condenação. É isso mesmo. A suspensão de direitos políticos aplica-se no caso da substituição. Aplica-se também no caso da substituição, né? De pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Aplica-se também. Mas essa aqui está mais completa, porque ela acontece desde a condenação criminal até, enquanto a condenação criminal transitar de julgado, durar os efeitos dela, tá? Até o camarada cumprir tudo, independente se foi para restritive direitos ou não. Belezinha? Então, por isso aqui a mais correta é a letra B. Condenação criminal com trânsito em julgado, enquanto durarem seus efeitos, tá? Foi essa aqui, vamos para a décima. Décima. Partido político Alfa tomou conhecimento de que Joana, candidata ao cargo de deputado estadual, estava veiculando propaganda eleitoral paga na imprensa escrita durante sua campanha. Como o desempenho de Joana nas pesquisas eleitorais aumentou consideravelmente, o partido político consultou na condição de advogado em relação à licitude dessa conduta. Sobre a veiculação da propaganda, né? A veiculação da propaganda realizada por Joana, assinala o que a opção indica, tá? Sobre a situação da propaganda eleitoral, a nossa legislação, ela já traz a situação dela pode acontecer até antevéspera da eleição, tá? Então, é permitida a situação da propaganda eleitoral, então é admitida até a situação de Joana e etc, é admitida até a antevéspera da eleição, belezinha? A letra A fala, admitida até o dia da eleição? Não. É permitida até a antevéspera da eleição? Aqui tá certo. É admitida até a antevéspera da eleição, observados os balizamentos legais. Tá? É vedada, mentira, e deve ser considerada ilícita, mentira. É admitida até a antevéspera da eleição. Belezinha? Ó, não falou nada de ilícito, só foi propaganda eleitoral. É admitida até a antevéspera da eleição. Então, se você observar, ó, são permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita, reprodução na internet, até 10 anúncios de propaganda eleitoral. Tá? Tá aqui bonitinho pra você. Belezinha, meu povo? Vamos pra nossa última questão, tá? Aqui, gabarito letra D. Não é D não, meu filho. É B de bola. B de bola. 11ª questão. 11ª questão. Depois de ser convidado para concorrer a um cargo eletivo pelo partido político Alfa, Antônio expressou sua preocupação com os custos de uma campanha eleitoral. Afinal, embora popular, era a pessoa humilde e não poderia arcar com esses custos. Para tranquilizá-lo, Maria, presidente de Alfa, do partido político, né, informou que seriam utilizados recursos do Fundo Especial do Financiamento de Campanha.
a respeito do destinatário dos recursos a serem entregues pelo Supremo Tribunal Federal. Serem entregues pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, assinale a opção correta. Então, meus amigos, só para você entender, depois de ser convidado para concorrer a um cargo eletivo, Antônio expressou sua preocupação com os custos da campanha. Afinal, embora popular, ele não tinha dinheiro. Tranquilizado, Maria, presidente do partido político, falou: meu filho, tenha fé em Deus. A gente vai utilizar recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí, esses recursos serão entregues pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, o camarada, ele pode receber esses recursos? Pode. Pode receber esses recursos, sim. Tá? Só que lembre desse ponto que ele tem que requerer. Tá? Lembre desse ponto que ele tem que requerer. Então, ele pode receber o recurso, desde que ele requeira, ele pode receber o recurso. Tudo bem, meus amigos? É bom lembrar, toda vez que eu falo sobre partidos políticos, eu até vou colocar na tela maior aqui, que eu quero lembrar um ponto importante. Toda vez que eu comento sobre partidos políticos, eu quero lembrar uma situação importante, tá? Partidos políticos, você vai lembrar do querido CPF proibido. CPF proibido. Falou em partidos políticos, proibido. Você vai lembrar que é livre a criação, fusão e a incorporação dos partidos políticos. Não tem isso? É livre a criação, fusão e a incorporação dos partidos políticos. Eu quero que você lembre que o partido político ele tem que ter caráter nacional. Caráter nacional. Ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Prestar contas à Justiça Eleitoral. Ele tem que ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E proibido, ele não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. Ele não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. Vai lembrar do CPF proibido toda vez que falar sobre partidos políticos. Ah, professor, o partido político tem que prestar contas à Justiça Eleitoral? Tem. Ele tem que ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei? Tem. Ele tem que ter caráter nacional? Tem. Agora, ele não é de direito público. Ele é de direito privado. Ele não é de direito público. Ele é de direito privado. Mas tem que ter caráter nacional, tem que prestar contas à Justiça Eleitoral, tem que ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Lembrou disso, meu povo? Você fala, André, lembrei. E lembre também que ele não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. Não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. Para finalizar essa situação de partidos políticos, deixa eu dar uma última dica aqui, até porque eu estou na última questão com vocês. A sua prova pode falar do sistema eleitoral proporcional e majoritário. Sistema eleitoral proporcional. Você vai lembrar de deputados e vereadores. Proporcional, deputados e vereadores. Sistema eleitoral majoritário, senador e o chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. No sistema eleitoral proporcional, quando eu voto em um vereador, quando eu voto em um deputado, o voto vai para ele e para o partido. O partido que tem mais votos tem mais cadeiras naquela casa legislativa. Aí eu vou lembrar do quociente eleitoral. Mas eu quero que você lembre, no sistema eleitoral proporcional, o camarada que tem mais votos, ele vai ganhar? Não necessariamente. Nem todo mundo que tem mais votos vai ganhar. Porque quando eu voto para um camarada, o voto vai para ele e para o partido que tem mais votos acaba tendo mais cadeiras naquela casa. Sistema eleitoral proporcional. Agora, o sistema eleitoral majoritário, senador, presidente, governador e prefeito, ganha quem tem mais voto. Senador, presidente, governador e prefeito, ganha quem tem mais voto. Sistema eleitoral majoritário. Belezinha? E por fim, ainda sobre o sistema eleitoral majoritário, eu quero que você lembre que no caso dos prefeitos, só vai ter a possibilidade de ter segundo turno, os municípios. Né? Ah, André, tem segundo turno sempre em qualquer município? Não. O município só vai ter segundo turno se aquele município tiver mais de 200 mil eleitores. O município só poderá ter segundo turno se, existe a possibilidade de ter segundo turno só se naquele município tiver mais de 200 mil eleitores. Não são habitantes, são eleitores. Tudo certo?
Comentei sobre isso. Agora sim, eu volto para cá, para a nossa última questão, tá? Partidos políticos devem receber recursos e distribuir de forma isonômica. Não é bem assim, não. Tá errada. Letra B, os recursos devem ser encaminhados diretamente aos candidatos, que deve ser feito de maneira isonômica. Não tem que pedir. Letra C, ó, os partidos políticos devem receber recursos e distribuir entre os candidatos que o requererem, tá? Conforme critérios definidos previamente pelo órgão competente. Acho que é nessa letra C de casa. Os candidatos devem receber recursos e priorizar aqueles que concorrem à eleição anterior. Não tem isso não, tá? Então, sobrou pra gente, meus amigos, letra C de casa. Letra C de casa tá aqui, ó. Ficarão à disposição do partido político somente a definição de critérios para sua distribuição e os recursos do fundo que se refere deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário. Então, questãozinha do ano passado, letra C de casa. Belezinha, meu povo? Assim, a gente acaba a nossa reta final